Em O Homem e seus Símbolos, Carl Jung e seus colaboradores exploram vários conceitos centrais da psicologia analítica. Os principais são: 1. O inconsciente e o inconsciente coletivo. Jung distingue o inconsciente pessoal, composto por experiências individuais reprimidas ou esquecidas, do inconsciente coletivo, uma camada mais profunda que contém símbolos e padrões universais compartilhados por toda a humanidade. 2. Os arquétipos. Os arquétipos são padrões universais de pensamento e comportamento presentes no inconsciente coletivo. No livro são discutidos alguns dos mais importantes. A sombra, aspectos reprimidos da psique, geralmente relacionados a instintos ou impulsos indesejáveis. O anima e o animus, representações inconscientes do feminino no homem, anima, e do masculino na mulher, animus. O velho sábio e a grande mãe, figuras arquetípicas que representam sabedoria e nutrição, respectivamente. O self, o arquétipo da totalidade e da integração da personalidade, a meta final do processo de individuação. Esses três, os símbolos e seus significados. O livro enfatiza que os símbolos são expressões do inconsciente coletivo e aparecem em sonhos, mitos, religiões e na arte. Esses símbolos não devem ser interpretados de maneira fixa, pois seu significado varia de acordo com o contexto pessoal e cultural. O processo de individuação. Jung descreve a individuação como o caminho para o autoconhecimento e a integração da psique. Esse processo envolve o confronto com a sombra, o reconhecimento do anima animus e, finalmente, a realização do self. 5. O papel dos sonhos na psique. O livro enfatiza que os sonhos são mensagens do inconsciente, usando símbolos para comunicar aspectos ocultos da psique. A análise dos sonhos é apresentada como uma ferramenta fundamental para a individuação. A relação entre mitos, religião e psicologia. Os mitos e as religiões são vistos como expressões coletivas dos arquétipos e servem para orientar os indivíduos na compreensão de suas jornadas psíquicas. No geral, O Homem e seus Símbolos é uma introdução acessível ao pensamento junguiano, mostrando como os símbolos atuam em nossa vida e como podemos interpretá-los para alcançar maior autoconhecimento. O propósito de Carl Jung ao escrever O Homem e seus Símbolos foi tornar suas ideias acessíveis a um público mais amplo, especialmente para aqueles que não tinham formação acadêmica em psicologia. Jung sempre teve receio de que suas teorias fossem mal compreendidas ou interpretadas de maneira superficial. No entanto, próximo ao fim de sua vida, ele teve um sonho que o fez mudar de ideia. Sonhou que suas ideias estavam sendo compreendidas por um grande número de pessoas comuns, não apenas por especialistas. Esse sonho o convenceu de que deveria escrever um livro que explicasse seus conceitos de maneira clara e acessível. Por isso, ele aceitou o convite para escrever O Homem e seus Símbolos, um livro pensado para leigos, com menos jargão técnico e mais exemplos práticos. A obra foi organizada de forma didática e contou com a colaboração de outros psicólogos de sua escola, como Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé e Jolande Jacobi, que ajudaram a expandir os temas abordados. O público-alvo do livro era, portanto, qualquer pessoa interessada em psicologia, sonhos, símbolos, arte, mitologia e autoconhecimento. Jung e seus colaboradores procuraram mostrar como os símbolos e o inconsciente coletivo influenciam a vida de todos, e como a compreensão desses elementos pode levar a um maior equilíbrio psicológico. Infelizmente, Jung faleceu pouco tempo após concluir o manuscrito, sem ver o impacto que a obra teria. No entanto, O Homem e seus Símbolos se tornou uma de suas obras mais populares, sendo até hoje uma das principais introduções ao pensamento junguiano. A estrutura de O Homem e seus Símbolos foi cuidadosamente organizada para apresentar os conceitos junguianos de forma acessível e didática. O livro é dividido em 5 partes, cada uma escrita por um autor diferente, todos ligados à escola de Jung. Aproximação ao inconsciente. Carl Jung. Esta é a única parte escrita pelo próprio Jung e serve como introdução ao livro. Aqui ele explica o conceito do inconsciente coletivo, a importância dos sonhos e símbolos, e como eles revelam aspectos profundos da psique. Jung apresenta casos práticos de análise de sonhos para mostrar como o inconsciente se comunica e como interpretar seus símbolos pode levar ao autoconhecimento. O mundo dos símbolos. Marie-Louise von Franz. Esta seção aprofunda a relação entre símbolos e psique.
Von Franz explora os arquétipos e sua manifestação em mitos, contos de fadas e religiões. Ela também analisa como diferentes culturas expressam os mesmos padrões simbólicos, mostrando que os arquétipos são universais. 3. O Homem Arcaico, Joseph L. Henderson. Henderson investiga como os símbolos se manifestam nas sociedades tradicionais e nas culturas antigas. Ele analisa a presença de rituais, mitos e figuras simbólicas em civilizações passadas e como essas expressões arcaicas ainda influenciam o pensamento moderno. 4. O processo de individuação, Marie-Louise von Franz. Essa seção explora a individuação, o processo pelo qual uma pessoa integra todas as partes de sua psique para alcançar um estado de totalidade e autoconhecimento. Von Franz explica a jornada simbólica da individuação, analisando sonhos, mitos e obras de arte, e discute como o confronto com a sombra, anima, animus e o self é essencial nesse caminho. 5. Símbolos na vida individual e na sociedade. Aniela Jaffe. Aqui, Jaffe investiga como os símbolos aparecem na arte, na religião, na política e no cotidiano. Ela discute como os símbolos influenciam crenças coletivas e o comportamento social, mostrando que a psicologia dos símbolos não se restringe ao indivíduo, mas também afeta as sociedades como um todo. Essa estrutura permite que o leitor compreenda de forma progressiva os conceitos fundamentais da psicologia junguiana e sua aplicação tanto na vida pessoal quanto na cura humana. Se quiser aprofundar algum ponto, me avise. O livro O Homem e seus Símbolos explica que os símbolos são a principal forma de comunicação do inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique que contém padrões universais herdados da experiência humana ao longo das gerações. Segundo Jung, os símbolos aparecem espontaneamente em sonhos, mitos, religiões e manifestações artísticas, servindo como pontes entre o inconsciente e a consciência. Símbolos como expressões do inconsciente. O inconsciente coletivo não se expressa por meio de palavras racionais, mas através de imagens simbólicas. Essas imagens carregam significados profundos, que não são fixos, mas variam conforme o contexto pessoal e cultural. O mesmo símbolo pode ter significados diferentes para cada indivíduo, mas sua essência arquetípica é universal. A função dos símbolos na psicologia. Os símbolos ajudam no processo de individuação, pois revelam aspectos ocultos da psique e orientam o indivíduo no caminho do autoconhecimento. O livro apresenta diversos exemplos de sonhos analisados, nos quais símbolos como água, montanhas, animais e figuras mitológicas aparecem como expressões de desejos, medos ou desafios internos do sonhador. Símbolos na cultura e na sociedade. Além da vida individual, os símbolos também influenciam sociedades inteiras. O livro explora como mitos e religiões são expressões coletivas dos arquétipos do inconsciente. Por exemplo, o arquétipo do herói aparece em figuras mitológicas como Hércules, mas também em narrativas modernas, como as histórias de super-heróis. A importância de compreender os símbolos. Jung e seus colaboradores enfatizam que compreender os símbolos é essencial para evitar conflitos internos e sociais. Quando símbolos poderosos são ignorados ou reprimidos, eles podem emergir de maneira destrutiva, tanto no indivíduo, como crises psicológicas, quanto na sociedade, como fanatismos e movimentos de massa. Em resumo, o livro demonstra que os símbolos são essenciais para a psique, pois nos conectam ao inconsciente, ajudam no desenvolvimento pessoal e influenciam a cultura de maneiras profundas. O livro O Homem e seus Símbolos apresenta diversos exemplos práticos de análise de símbolos, principalmente por meio da interpretação de sonhos e da observação de padrões simbólicos em mitos, arte e culturas antigas. Aqui estão alguns dos principais exemplos explorados na obra. Interpretação de sonhos. Jung e seus colaboradores analisam sonhos para demonstrar como os símbolos refletem processos inconscientes. Um dos exemplos mais detalhados é o caso de uma mulher que nunca havia tido contato com a psicologia junguiana e cujo sonho continha símbolos arquetípicos universais, como água, representando o inconsciente profundo. No sonho da paciente, um lago escuro simbolizava emoções reprimidas. Animais primitivos, representando impulsos instintivos e a conexão com a natureza interior. O sonho continha um lagarto, que Jung interpretou como um símbolo dos aspectos mais primitivos da psique.
Caminhos e labirintos, simbolizando a jornada da individuação. A paciente sonhava que caminhava por um labirinto subterrâneo, o que indicava um processo de autodescoberta. Armstrong 2, o arquétipo do herói em mitos e religiões. Joseph Henderson, em sua seção do livro, discute como o arquétipo do herói aparece em diferentes culturas. Ele analisa figuras como Gilgamesh, Hércules e Jesus Cristo, mostrando como suas histórias seguem um padrão simbólico semelhante, um chamado para a aventura, um período de provação e dificuldades, o retorno transformado, trazendo algo de valor para a coletividade. Esse padrão é explicado como um reflexo da jornada psicológica do indivíduo em direção à maturidade e ao autoconhecimento. 3. O simbolismo da mandala. Marie-Louise von Franz discute a importância das mandalas como representações simbólicas do self, o centro da psique. Ela apresenta desenhos feitos por pacientes em terapia, onde figuras circulares aparecem espontaneamente, sugerindo um movimento natural da mente em direção à ordem e integração. 4. Símbolos na arte e na cultura. Aniela Jaffe explora como símbolos aparecem em pinturas, esculturas e arquitetura ao longo da história. Ela discute, por exemplo, o uso do círculo e do quadrado em templos religiosos, simbolizando a harmonia entre o espiritual e o material. O simbolismo da sombra e do monstro. Von Franz também analisa contos de fadas e lendas populares onde o herói precisa enfrentar uma criatura sombria, como dragões ou ogros. Isso é interpretado como a representação do confronto com a sombra, a parte reprimida da personalidade que precisa ser reconhecida para que o indivíduo amadureça. Esses exemplos tornam a teoria junguiana mais concreta, mostrando como os símbolos emergem tanto no nível individual, sonhos e mandalas, quanto no nível coletivo, mitos e arte. Se quiser detalhes sobre algum caso específico, me avise. Os colaboradores de Jung desempenharam um papel essencial no desenvolvimento das ideias apresentadas em O Homem e seus Símbolos, ajudando a expandir e aplicar os conceitos junguianos a diferentes áreas do conhecimento. Cada um dos autores contribuiu com sua especialidade, tornando a obra mais abrangente e acessível. Marie-Louise von Franz. Aprofundamento do inconsciente coletivo e individuação. Von Franz, uma das mais próximas discípulas de Jung, foi responsável por 2 capítulos fundamentais, O Mundo dos Símbolos e O Processo de Individuação. Sua principal contribuição foi explicar como os símbolos aparecem tanto nos sonhos individuais quanto nos mitos e contos de fadas. Ela também detalhou o processo de individuação, mostrando como a integração dos arquétipos sombra, anima, animus e self conduz ao autoconhecimento. Além disso, apresentou estudos de caso envolvendo a análise de mandalas desenhadas por pacientes em terapia. 2. Joseph L. Henderson. O simbolismo nos mitos e culturas arcaicas. Henderson escreveu o capítulo O Homem Arcaico, no qual explorou como os arquétipos do inconsciente coletivo aparecem em rituais religiosos, mitologias e tradições de diferentes povos. Ele analisou o arquétipo do herói, mostrando como figuras mitológicas como Hércules, Gilgamesh e Jesus Cristo seguem um padrão simbólico semelhante, refletindo a jornada psicológica da humanidade em busca da evolução espiritual. Aniela Jaffe. Os símbolos na sociedade e na arte. Jaffe foi responsável pelo capítulo Símbolos na vida individual e na sociedade, onde aplicou os conceitos de Jung à arte, à cultura e ao comportamento coletivo. Ela investigou como os símbolos surgem espontaneamente em pinturas, esculturas e tradições religiosas, além de discutir seu impacto na política e na organização social. Sua análise mostrou que os símbolos não afetam apenas indivíduos, mas também moldam ideologias e movimentos sociais. 4. Jolande Jacobi. Organização e estrutura conceitual. Embora não tenha escrito um capítulo próprio, Jacobi foi uma das responsáveis por organizar e revisar o conteúdo do livro, garantindo que os conceitos fossem apresentados de maneira clara e coerente para um público não especializado. Sua experiência como divulgadora da psicologia junguiana ajudou a tornar a obra acessível. A importância dos colaboradores. Jung escreveu apenas a introdução do livro, pois faleceu pouco depois de concluir seu texto. Seus colaboradores foram fundamentais para expandir suas ideias e aplicar os conceitos junguianos a diferentes áreas, tornando O Homem e seus Símbolos uma obra abrangente que conecta psicologia, mitologia, arte e sociedade.
Se quiser aprofundar a contribuição de algum deles, me avise. O Homem e seus Símbolos continua sendo uma obra relevante para a psicologia contemporânea e outras áreas como a arte, a mitologia e os estudos culturais, pois fornece um arcabouço para compreender a influência dos símbolos no inconsciente humano. Sua abordagem interdisciplinar faz com que suas ideias sejam aplicáveis além da psicologia clínica, influenciando diversas formas de expressão e interpretação da realidade. Na psicologia contemporânea, o livro permanece uma das introduções mais acessíveis ao pensamento de Carl Jung, influenciando abordagens terapêuticas que enfatizam a interpretação de símbolos e o uso dos sonhos na análise psicológica. Sua relevância se dá em diversos aspectos. Psicoterapia junguiana. O livro fornece uma base para a interpretação dos arquétipos e do inconsciente coletivo, conceitos ainda utilizados por psicólogos junguianos no tratamento de pacientes. Psicologia transpessoal. Muitas das ideias apresentadas, como a busca pela individuação e a conexão com padrões universais, foram incorporadas a essa abordagem, que integra psicologia e espiritualidade. Neurociência e psicologia cognitiva. Embora Jung não tenha trabalhado com neurociência, estudos recentes sobre padrões inconscientes no cérebro humano sugerem que certas estruturas simbólicas podem ser compartilhadas universalmente, reforçando a ideia de um inconsciente coletivo. Na arte, o livro ajudou a consolidar a ideia de que a arte expressa conteúdos do inconsciente coletivo. Artistas, escritores e cineastas se inspiram nos arquétipos descritos por Jung para criar personagens e narrativas carregadas de simbolismo. Alguns impactos diretos incluem cinema e literatura. Muitos roteiros seguem o modelo do arquétipo do herói, conforme analisado no livro. Exemplos incluem filmes como Star Wars e O Senhor dos Anéis. Psicologia da arte. A análise dos símbolos artísticos e das mandalas é usada para entender a produção criativa e os processos psicológicos envolvidos na criação artística. Expressão pessoal e terapia pela arte. Técnicas baseadas na exploração simbólica da arte ajudam na autodescoberta e no tratamento de distúrbios emocionais. Na mitologia e estudos culturais, o livro reforça a ideia de que mitos e contos de fadas não são apenas histórias, mas sim expressões da psique humana. Isso influenciou várias áreas. Mitologia comparada. Os símbolos e arquétipos descritos por Jung ajudaram pesquisadores a identificar padrões universais entre mitologias de diferentes culturas. Religião e espiritualidade. O estudo dos símbolos religiosos foi enriquecido pela abordagem junguiana, mostrando como ritos e narrativas refletem aspectos profundos do inconsciente. Antropologia e sociologia. A noção de que símbolos coletivos moldam o comportamento humano ainda é usada para entender fenômenos culturais e sociais. Embora algumas críticas acadêmicas questionem a universalidade dos arquétipos de Jung, O Homem e seus Símbolos continua sendo um livro fundamental para quem deseja entender a psique humana e sua relação com o simbolismo. Seu impacto transcende a psicologia, influenciando arte, literatura, religião e até a cultura pop. Se quiser mais detalhes sobre alguma dessas influências, me avise. Embora O Homem e seus Símbolos seja uma introdução influente às ideias de Carl Jung, ele não está isento de críticas e limitações. Algumas delas vêm da própria psicologia contemporânea, enquanto outras surgem de áreas como filosofia, antropologia e ciências cognitivas. 1. Falta de evidências científicas. Uma das críticas mais frequentes à obra e ao pensamento junguiano em geral é a falta de comprovação empírica para conceitos como inconsciente coletivo e arquétipos. Diferente de Sigmund Freud, que baseava suas ideias em estudos de casos clínicos detalhados, Jung formulou muitas de suas teorias a partir de observações subjetivas, mitologia e análise de símbolos, sem um método experimental rigoroso. A neurociência moderna, por exemplo, não encontrou evidências diretas para um inconsciente coletivo, como descrito por Jung. O conceito de arquétipos é visto por alguns críticos como excessivamente vago e difícil de medir objetivamente. 2. Interpretação subjetiva dos símbolos. A análise simbólica apresentada no livro é muitas vezes subjetiva. Diferentes intérpretes podem atribuir significados distintos aos mesmos símbolos, o que levanta dúvidas sobre a confiabilidade da abordagem junguiana. Um crítico pode argumentar que
Não há um critério objetivo para determinar o símbolo em um sonho ou mito, tornando as análises altamente dependentes da perspectiva do terapeuta. Isso pode levar a interpretações arbitrárias, onde um terapeuta junguiano encontra significados profundos onde talvez só haja coincidência. Generalização cultural dos arquétipos. Jung propôs que certos símbolos e mitos são universais, porque fazem parte do inconsciente coletivo. No entanto, antropólogos e historiadores da cultura questionam essa ideia, argumentando que muitos mitos e símbolos são contextuais e específicos de cada cultura. Algumas sociedades não compartilham certos arquétipos descritos por Jung, o que pode indicar que eles não são tão universais quanto ele acreditava. A obra também pode ser criticada por uma visão eurocêntrica, já que a maioria dos exemplos vem da mitologia ocidental, ignorando tradições de outras partes do mundo. 4. Excesso de ênfase no simbolismo e pouca aplicação prática. Apesar de ser um livro voltado para o público geral, O Homem e seus Símbolos ainda pode parecer abstrato para leitores que buscam uma aplicação mais prática da psicologia. Há pouca explicação sobre como alguém pode usar essas ideias para resolver problemas psicológicos concretos no dia a dia. A psicologia cognitivo-comportamental, hoje amplamente aceita, tende a focar em técnicas mais diretas e baseadas em evidências para tratar transtornos mentais, enquanto a abordagem junguiana continua sendo considerada mais filosófica e especulativa. Ana 5. Estrutura do livro e falta de unidade conceitual. Como o livro foi escrito por diferentes colaboradores, além de Jung, há quem critique sua falta de coesão. Cada capítulo tem um estilo e abordagem diferentes, o que pode dificultar a leitura para quem busca um fluxo contínuo de ideias. Conclusão. Apesar dessas críticas, O Homem e seus Símbolos continua sendo um livro importante para quem quer entender a psicologia junguiana e sua relação com o simbolismo. No entanto, seu conteúdo deve ser lido com um olhar crítico, levando em conta tanto suas contribuições quanto suas limitações dentro da psicologia contemporânea. Se quiser aprofundar alguma dessas críticas ou ver contrapontos, me avise. O Homem e seus Símbolos teve um impacto duradouro no pensamento moderno sobre a psique humana, especialmente na popularização dos conceitos de arquétipos, inconsciente coletivo e símbolos como linguagem do inconsciente. Embora algumas das ideias de Jung já fossem conhecidas em círculos acadêmicos, esse livro ajudou a torná-las acessíveis a um público mais amplo, influenciando diversas áreas além da psicologia. Influência na psicologia e na psicoterapia. O livro reforçou a importância dos símbolos e dos arquétipos na compreensão da mente humana, influenciando diretamente a psicologia junguiana e outras abordagens terapêuticas. Psicoterapia junguiana. A interpretação de sonhos e símbolos continua sendo um dos pilares da prática clínica baseada em Jung. Psicologia analítica na cultura contemporânea. Ideias sobre individuação, sombra e arquétipos são frequentemente usadas para explicar dinâmicas pessoais e sociais. Terapias expressivas e arte-terapia. A noção de que os símbolos emergem espontaneamente como expressão do inconsciente ajudou a consolidar terapias baseadas na criação artística e na imaginação ativa. Expansão do estudo dos arquétipos. O livro ajudou a consolidar o estudo dos arquétipos como um campo legítimo dentro da psicologia e das humanidades. Joseph Campbell e o monomito. O conceito do herói de mil faces, 49, já se baseava em Jung, mas O Homem e seus Símbolos contribuiu para tornar a ideia do arquétipo do herói ainda mais influente, especialmente no cinema e na literatura. Mitologia comparada e estudos culturais. A obra incentivou pesquisas que buscam padrões arquetípicos em mitos de diferentes culturas, como o trabalho de Mircea Eliade na História das Religiões. Psicologia do desenvolvimento. Alguns psicólogos, como Erik Erikson, usaram elementos do pensamento junguiano para explorar o desenvolvimento da identidade ao longo da vida. Influência na arte, cinema e cultura pop. O livro ajudou a estabelecer a ideia de que narrativas e expressões artísticas seguem padrões artípicos. Roteiros e estruturas narrativas. Muitos escritores e roteiristas, como de Lucas, usaram arquétipos junguianos para estruturar histórias de heróis, mentores e jornadas de transformação. Interpretação da arte. A análise simbólica se tornou uma ferramenta essencial para entender obras visuais, da pintura renascentista ao surrealismo.
movimentos espirituais e New Age. Ideias sobre arquétipos, individuação e símbolos foram absorvidas por movimentos esotéricos e práticas espirituais contemporâneas. Repercussões no estudo da psique e neurociência. Embora a neurociência moderna não tenha encontrado evidências diretas para o inconsciente coletivo, pesquisas sobre padrões neurais e memória sugerem que certos símbolos podem estar enraizados em estruturas comuns do cérebro humano. Alguns estudos indicam que imagens e metáforas desempenham um papel fundamental na cognição, o que ressoa com a visão junguiana de que os símbolos estruturam o pensamento. Conclusão: o homem e seus símbolos influenciou profundamente a maneira como pensamos sobre a mente humana, a cultura e a narrativa. Mesmo com críticas, suas ideias sobre arquétipos e simbolismo continuam sendo uma referência na psicologia, nas artes e na interpretação da experiência humana.